Doutor André, fala um pouquinho para a gente da sua experiência com a questão de doenças psiquiátricas e doenças cardiovasculares e vice-versa. Como é que uma pode influenciar na outra? Como é que a ansiedade, depressão, bipolaridade pode influenciar, por exemplo, no curso de doenças cardiovasculares, hipertensão, insuficiência cardíaca e vice-versa? Quais são as comorbidades psiquiátricas que você observa com mais frequência em pacientes cardiopatas e de que forma isso interfere na questão do prognóstico e adesão do tratamento? E agora, doutor? Socorro! Olá, Priscila. Então, vamos responder aos nossos seguidores qual a relação entre as doenças cardiovasculares e as doenças psiquiátricas. Afinal de contas, esse é o motivo pelo qual eu estou aqui falando com vocês hoje. Então, pessoal, ao longo desses 25 anos de carreira, eu percebi que muitas vezes o paciente que chegava ao consultório com queixas de palpitação, dor torácica, dispneia, eles não tinham de fato uma doença cardíaca de base que explicasse os seus sintomas. E muito desses sintomas tinham fruto emocional. Então eu comecei a investigar como que isso acontecia. E baseado nisso, eu me interessei pela psiquiatria cada vez mais. Então, eu vou explicar qual é o mecanismo por trás dessa comorbidade. O mecanismo que leva à ocorrência dupla dessas doenças simultaneamente. Então, pessoal, quando o paciente está em mania pura, existe um aumento de energia cerebral como um todo, e isso conduz à impulsividade para o consumo de drogas e álcool. E esse consumo excessivo pode levar ao aparecimento de arritmias cardíacas. Na mania mista, tudo isso está presente, mas o humor começa a ficar deprimido com irritabilidade. E um dos marcadores de estados mistos é a presença de ansiedade com ataques de pânico. E essa ansiedade pode conduzir a palpitação, dor torácica, dispneia, queixas que trazem esse paciente ao cardiologista. Na depressão pura, da mesma forma. A falta de energia, a falta de vontade, a falta de prazer nas coisas pode levar essa pessoa a ficar sedentária e a abandonar os seus exercícios. E esse sedentarismo a longo prazo, caso essa depressão se arraste por muito tempo, pode trazer consequências desagradáveis do ponto de vista cardiovascular. Na depressão mista, a impulsividade está aumentada. E essa impulsividade, da mesma forma que na mania, pode ir para drogas, tabaco, álcool e comida, ocasionando obesidade e riscos cardiovasculares a longo prazo. Da mesma forma que a presença de ansiedade e ataques de pânico. E qual é o mecanismo fisiopatológico por trás disso, Priscila? Existe um estresse agudo e crônico que acomete o nosso cérebro. E esse estresse, ele ativa o sistema nervoso autônomo, ele ativa uma série de marcadores de inflamação que afetam o funcionamento cardíaco. Então, o cigarro, o estilo de vida não saudável, o sedentarismo, a dieta inadequada, a falta de aderência aos medicamentos e os sintomas depressivos causam uma série de alterações no funcionamento cardíaco que faz aparecer doenças como hipertensão, doença coronária, placas de gordura nas artérias, inclusive com infarto, angina e morte súbita. Então, esse mecanismo fisiopatológico, ele é compartilhado pela doença cerebral e a doença cardíaca. Ou seja, a base da pirâmide que está escondida embaixo do oceano, a base do iceberg, está compartilhada e ela somente aparece quando a doença cardíaca ou a cerebral se manifesta. E como que o transtorno bipolar afeta o coração? Quanto maior a duração da doença bipolar e maior o número de episódios de humor, maior a prevalência de hipertensão e maior o risco cardiovascular em 10 anos. Ou seja, doença bipolar mais intensa e mais longa é igual a hipertensão e maior riscos cardiovasculares. Ao mesmo tempo, nos portadores de transtorno bipolar tipo 1, aqueles que têm um score de cálcio coronário maior do que zero, ou seja, existe placa de gordura nas coronárias, eles provavelmente estão associados ao maior número de hospitalizações psiquiátricas prévias do que aqueles sem cálcio na coronária. Da mesma forma que a hipertensão, quanto mais grave a doença bipolar, quanto mais hospitalizações prévias, maior a quantidade de placa de gordura depositada nas artérias do coração. Então, a doença bipolar causa mais hipertensão e mais doença coronária por placas de gordura. Resultado: as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte nos indivíduos com bipolaridade. E essa taxa é de 1,5 a 2,5 vezes maior
do que na população em geral. Quanto mais grave a doença bipolar, maior a mortalidade cardiovascular. Adolescentes com bipolaridade bebem mais, usam mais drogas e fazem isso cada vez mais cedo. Geralmente, portadores de transtorno bipolar morrem 10 anos antes do que o resto da população. E a doença cardiovascular começa a 17 anos no transtorno bipolar tipo 1 e 14 anos no transtorno bipolar tipo 2 em relação às pessoas normais da população em geral. E o outro ponto, como o coração afeta o cérebro? O início de uma doença cardíaca, seja um infarto ou uma angina, está associado ao aumento de risco de 2 a 3 vezes de desenvolver algum transtorno mental. A prevalência de 12 meses de transtorno mental em pacientes com doença do coração é de 40%. Ou seja, se eu pegar 100 pacientes com infarto, em 12 meses, cerca de 40% deles terão algum problema mental associado ao fato de terem infartado. O infarto traz depressão, o infarto traz ansiedade. Essa relação é bidirecional. Por causa disso tudo, a Associação Internacional de Transtorno Bipolar criou um documento para fazer com que a gente lembre que existe um link, uma ligação entre a vascular e a bipolar, ou seja, um link entre as duas situações. E eles reforçam ali que o transtorno bipolar está associado com aumento de risco de morte por doenças cardiovasculares por causa de todos aqueles mediadores de risco. Cigarro, distúrbios de sono, dieta inadequada, sedentarismo, inflamação, estresse oxidativo nas artérias e a genética. E eles recomendam que o tratamento seja integrado, ou seja, a saúde física deve ser combinada com a saúde mental. Isso tem que ser abordado em conjunto. Conclusão, gente. O coração e o cérebro precisam ser encarados como uma coisa só. Não adianta cuidar de um e desleixar do outro. Agindo pela metade, você estará descuidando do todo e deixando a porta aberta para surpresas desagradáveis. Então, Priscila, essa é um pouquinho da correlação entre doenças psiquiátricas e as doenças cardiológicas. É claro que é muito mais profundo do que isso, é muito mais complexo do que isso, mas isso explica o porquê que o cardiologista está aqui e o porquê que o cardiologista se interessou tanto pela psiquiatria. Então, pessoal, tenham certeza de que o seu médico psiquiatra cuida do corpo e tenham certeza de que o seu médico cardiologista cuida da mente. Quando a abordagem é integral, o paciente é bem cuidado e os desfechos a longo prazo são melhores.